líder máximo de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, o Marcola, teve a prisão revogada pelos crimes cometidos durante os ataques contra policiais militares em 2006, aquele período que parou o estado de São Paulo. A revogação da prisão preventiva foi publicada 16 anos depois. Apesar da decisão, vale dizer, o Marcola vai continuar atrás das grades por outras muitas condenações que ele já tem na justiça. São 10h56, a gente faz uma rápida parada aqui para você que nos acompanha pelo rádio. Gente, 16 anos... E não é julgado. Nós acabamos de falar da história dos presídios. Como explica um negócio desse, doutor Kobayashi? Eu acho que alguém está com medo de dar uma sentença para ele, né? Só pode, porque como que um processo pode demorar tanto tempo? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que discutir no nosso judiciário, até porque, as pessoas que estão presas têm prioridade no julgamento. Imagina quem não tem prioridade, quanto tempo não vai demorar o processo. Essa é a nossa discussão de como está o judiciário hoje em relação ao tempo para se julgar. Será que a gente não tem uma classe elitizada dos magistrados, que precisam ser poucos os magistrados para não se popularizar? Será que a gente não deveria ampliar o nosso judiciário para dar mais celeridade, até porque celeridade dá mais também sensação de justiça, ter um senso de justiça mais comum, em que as pessoas se sentem mais satisfeitas com a entrega rápida de uma decisão, seja para condenar ou seja para absolver? A questão é que a gente está falando de um dos maiores líderes de facção criminosa do país, talvez o maior líder da maior facção, sem uma condenação definitiva. Isso é que está errado. A gente não tem que discutir, nesse caso aqui, se está certo ou se está errado, porque uma prisão preventiva por tanto tempo ela tem que ser revogada. Isso é do jogo, isso é direito. A discussão aqui que eu trago é por que é que um processo tão importante, inclusive, demora tanto para ser finalizado. A gente tem que discutir uma reforma administrativa do judiciário, né? Na minha visão, o judiciário brasileiro custa 1,4% do PIB, é um dos mais caros do mundo e tem esse tipo de ineficiência. Na minha visão, isso só se resolve fazendo com que a progressão de carreira do juiz esteja diretamente vinculada à sua produtividade. É preciso colocar o dedo na ferida. Não, mas o tempo de serviço, não sei o quê, o quanto que a sentença dele é revisada nos tribunais superiores, isso precisa ser muito mais sério. O nosso judiciário tem insegurança jurídica e esse tipo de vagarosidade em função desse afrouxamento. Você falou de um negócio interessante, mano. O quanto a sentença de alguém é revisada nos tribunais superiores. A gente tem no Brasil uma resistência gigantesca da primeira e segunda instância de seguir os precedentes das cortes superiores. Isso é absurdo. Então, assim, tem casos em que quem está na advocacia sabe disso, que é natural que talvez tenha uma decisão na primeira e na segunda e que é certeza que quando chegar lá no STJ, no STF, vai ter outra. Ou seja, se a gente tivesse uma justiça de mais respeito aos precedentes, a gente diminuiria consideravelmente o tanto de vai e vem na justiça, essa coisa que a gente vê que ganhou liminar, derrubou liminar, foi preso, foi solto, foi preso de novo, a gente teria muito mais segurança jurídica. Isso é fundamental para e celeridade. Mas tem uma questão, Koba, que você não falou aqui agora, que a nossa justiça não tem a cultura do precedente também. O STJ, dependendo da turma que você cai, tem precedente diferente. O STF, dependendo da turma que você cai, tem precedente diferente, decisões diferentes sobre o mesmo caso concreto, né? Ou seja, é difícil a gente ter uma cultura de observância à jurisprudência dos tribunais do Brasil, porque a gente não tem essa cultura, né? E eu discordo de você quando você pontua que a questão do Marcola provavelmente a demora da decisão sobre a prisão preventiva tem a ver com o medo de julgar o Marcola. Não, é uma conjectura. Seria medo se fosse só em relação ao Marcola. Mas o fato em si é que há no Brasil inúmeros presos que estão anos da prisão por meio de prisão preventiva. Ou seja, não é o caso agora. Quantos por cento? 44%. Ou seja, dados do ano passado do CNJ. Ou seja, a nossa justiça em relação à política criminal, ela é muito ruim e atrasada. E o meu ponto é, o juiz tem que sentir no bolso. Se ele é eficiente, ele tem que ser valorizado. Se ele é ineficiente, ele tem que ser punido. E punição de juiz não pode ser aposentadoria com salário integral. Com a reforma do judiciário que teve com a emenda constitucional 45, né, um dos pontos que colocaram, né, foi a produtividade dos juízes. E o juiz, hoje em dia, ele muda de carreira, ele ascende na carreira
observando as regras de produtividade, que é o merecimento. Mas é preciso colocar Estamos de volta a aqui, questão... para quem nos acompanha pelo rádio, o nosso trio aqui está discutindo os 16 anos de prisão preventiva do Marcola, essa prisão que foi revogada agora por decisão da Justiça, e falando sobre a produtividade, sobre a questão dos entraves dentro do judiciário que levam a uma situação como essa. O Marcola, claro, é um caso emblemático, mas não está isolado. O Koba trouxe aqui um número mais cedo, 44%, aguardando essa definição. 44% dos presos hoje dentro do sistema carcerário. E tem uma discussão interessante que a gente teve no projeto do Código de Processo Civil, que é o código não das questões criminais, mas das outras questões, um artigo que falava sobre a ordem cronológica dos processos. Ou seja, o juiz tem que julgar cronologicamente o processo. Aquele processo que está lá há muitos anos, ele tem que ser julgado naquela ordem, e o que chegou por último vai ser julgado por último. Isso foi vetado. Isso foi derrubado no processo civil. Claro que tem muitos prós e contras, tem opiniões dos dois lados a respeito disso, se vale, se não vale, mas em matéria criminal, de pessoa presa, isso deveria ser prioritaríssimo. Claro. Porque tem alguém que está com a liberdade restrita em razão de uma espera ali que às vezes fica numa gaveta. E mó bem, segundo humano é liberdade, né? Então tem que prezar pela liberdade, tem que... Por inteiro. Liberdade. Liberdade do corpo, de viver. E no mínimo tem que ter um critério técnico, né, na ordem dos processos, né? Porque senão fica aquela coisa de se a pessoa é próxima do juiz, aí o processo anda mais rápido, ou se o juiz não vai com a cara do advogado... O problema, mano, que a gente não discute a fundo qual que é a questão principal, né? O problema é que o judiciário, ele está abarrotado por processos criminais, muitas vezes porque a nossa legislação é antiga e não tem que revisar regula, a legislação. Claro, e não regula a questão atual. Por exemplo, a questão da legalização da droga, por exemplo, é uma questão que cria várias emoções no debate, né? Mas poderia influenciar essa questão desse julgamento. Mas isso agora, não é só a respeito saída do Marcola, para a gente fechar esse tópico aqui, e para que fique claro, os três aqui não estão defendendo que o Marcola seja solto. Não, ele está preso. Ele está preso e tem, sei lá quantas condenações ainda. 376 anos de condenação. Revogou uma prisão preventiva, tem várias para outras. cumprir pena. Mas falando sobre o sistema carcerário como um todo. Então, é um debate muito mais amplo.